Olá, amigos. Vamos aprender a palavra do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a nossa fé, ela não pode ser uma fé infrutífera. Pelo contrário, ela deve ser uma fé que produz frutos. Aqui, o apóstolo Pedro, aquele discípulo de Cristo que andou com Cristo por muito tempo, ele está ensinando que a nossa fé, ela deve ser uma fé carregada ou integrada de algumas coisas. A primeira coisa que ele cita é virtude. E o que é virtude? Virtudes são atributos morais bons, excelentes de uma pessoa. Por exemplo, fidelidade, honestidade, educação. São virtudes. São coisas que formam o caráter de uma pessoa. O que é uma pessoa virtuosa? Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem bons atributos, uma pessoa que tem a presença agradável, uma pessoa digna de confiança. Isto é uma pessoa virtuosa. Pedro está dizendo que a nossa fé não pode ser simplesmente uma fé da boca para fora. Porque conforme a palavra de Deus diz, até os demônios creem que estremecem. Se nós cremos que há um só Deus, os demônios também creem. Ou seja, a nossa fé não pode ser só da boca para fora. Porque se for só da boca para fora, fica aquilo que Deus disse. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por que o coração estava distante de Deus? Porque nas suas ações o povo não honrava a Deus. Pedro muito bem pode ensinar isso que ele está ensinando aqui. Porque ele caminhou com Cristo, ele observou a Cristo. Naquele momento de fraqueza, quando Pedro nega Jesus, o povo reconheceu que Pedro fazia parte do grupo de Jesus, do povo de Jesus Cristo, porque até a fala de Pedro denunciava. Ora, como que Pedro poderia falar parecido com Cristo? Porque ele observava Cristo falando. E para ensinar isso aqui, Pedro observou a Cristo. Por isso que ele diz que a nossa fé não pode ser só uma fé simples, uma fé sem virtudes, uma fé que não está agregada de valores, princípios de Deus. A fé, ela deve ser com obras. Afinal, a fé sem obras, ela é morta. Uma fé onde não há obediência, não há evidências de obediência, é uma fé morta. Pedro diz que nós devemos reunir em toda a nossa fé diligência. Temos que ter dedicação com a nossa fé, para associarmos a essa fé virtude que nós acabamos de falar aqui. E Pedro continua dizendo, com a virtude, o conhecimento. O porquê que nós devemos ter conhecimento? Nós também não podemos ser só crentes virtuosos. Nós precisamos ser crentes que têm conhecimento e que buscam conhecimento. Afinal, nós apresentamos ao Senhor Deus, é um culto racional. E a nossa fé, assim como o nosso culto, é uma fé racional e não uma fé emocional. Não é uma fé de sentir. Não é aquilo que eu sinto, mas aquilo que eu sei. Cristo disse que examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são de mim que testificam. Ou seja, a Escritura testifica de Cristo. Muitos falsos cristos e falsos profetas têm surgido no nosso meio. Como nós iremos ter o discernimento de saber o que é verdadeiro e o que é falso, o que é de Deus e o que é de Satanás? Através do conhecimento. O conhecimento é a base para o discernimento. E não estou falando aqui de você sair fazendo faculdades teológicas, não é necessariamente sobre isso.
É sobre ter o conhecimento simples, do evangelho simples, de saber o que é a verdade, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. O que Deus deixou na sua palavra e o que Deus não deixou na sua palavra. Afinal, tudo aquilo que o Senhor Deus faz está registrado na palavra. A palavra é a palavra de vida eterna. A palavra é o que nos purifica. É esta palavra que irá nos julgar no último dia, conforme o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. É necessário termos conhecimento para não sermos levados por todo o vento de doutrina. E é válido dizer, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ao se encontrarem com Cristo, eles ainda não sabiam que era Cristo ali. Os seus olhos estavam fechados. Porém, quando Cristo começa a expor as Escrituras, eles afirmam que o coração deles ardiam quando Cristo expunha as Escrituras. Por quê? Porque a Escritura é viva e nós precisamos dedicar, com mais diligência a Escritura para obtermos conhecimento, para obtermos discernimento, para obtermos compreensão, a compreensão necessária que nós necessitamos para não sermos enganados neste mundo, está na palavra, no conhecer a Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus único e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então há uma necessidade no conhecimento. Pedro continua dizendo o seguinte, que com esse conhecimento também deve ter domínio próprio. O crente não pode ser só alguém que conhece a Escritura, não pode ser só alguém com algumas virtudes, ou virtuoso. Ele precisa ter domínio próprio também. O domínio próprio é fundamental na vida do cristão. Diariamente nós estamos em situações que nos colocam a usar o nosso domínio próprio. Diariamente nós estamos sob pressão, principalmente nesses últimos dias, onde as pessoas têm andado tão ansiosas, onde as pessoas têm andado tão inquietas, se irando tão fácil, tão iracundas, Nós precisamos ter domínio próprio para fazermos a diferença. Afinal, o povo de Deus deve ser conhecido como um povo diferente, como um povo que tem domínio próprio, que tem temperança, que tem amor, que tem paz, que tem alegria. Tudo isso que Pedro está ensinando aqui, queridos irmãos e queridos amigos, tudo isso que ele está ensinando que nós não temos isso aqui automaticamente, que nós precisamos buscar. Logo no início aqui ele começa dizendo que nós devemos, com toda a nossa diligência, buscar essas coisas. Ou seja, com toda a nossa dedicação, precisamos buscar. Não são coisas automáticas. É algo que exige da nossa parte esforço. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 29, a palavra de Deus vai deixar claro que esse propósito de Deus é sermos parecidos com Cristo. Aquele que de antemão vos conheceu, também vos predestinou para serdes parecidos ou se conformarem à imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Então há uma necessidade de seguirmos esse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui e colocarmos em prática essas virtudes cristãs, que são virtudes progressivas, ou seja, está sempre crescendo. O crente, ele não é alguém que para no tempo, ele é alguém que está sempre crescendo, buscando ser a imagem de Cristo, tentando chegar ou buscando chegar à estatura do varão perfeito, aquele que é íntegro, que teme a Deus, que agrada ao Senhor Deus. Pedro também continua nos ensinando pelo Espírito Santo de Deus, que com esse domínio próprio, nós temos que ter também perseverança. E perseverança é uma coisa que falta no meio do povo de Deus nesses últimos dias. O povo tem sido imperseverante, o povo tem sido ansioso, o povo tem sido impaciente. No primeiro problema, na primeira adversidade, já querem abandonar a fé, já não querem mais ir aos cultos, já não querem mais prestarem cultos ao Senhor, porque não estão perseverantes. Na primeira pressão, já pensa em largar ao Senhor, quando deveria ser o contrário, deveria correr para os pés do Pai,
mas estão pensando em deixar, em voltar às velhas práticas. Nós precisamos vigiar nesse ponto. O Senhor Jesus diz, e diz muito claro e muito convicto. O Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E quando Cristo diz isso anteriormente, ele diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas nós não podemos deixar com que o nosso amor se esfrie. Nós precisamos estar quentes, calorosos, fervorosos na presença do Senhor nosso Deus. Juntamente com essa perseverança tem que ter piedade. O que é piedade? Piedade é o amor a Deus, é o amor às coisas de Deus, é a entrega a Deus. O crente, ele deve ser alguém que tem piedade, tem que ter amor a Deus. Não existe esse negócio de crente que não quer se ocupar com a obra de Deus, que não quer se ocupar com as coisas de Deus. Se o crente não quer se ocupar com a obra de Deus, não quer contribuir para a expansão do reino de Deus nessa terra, entenda bem, irmãos, quando eu digo contribuir, não estou falando só em relação a dinheiro, eu estou falando contribuir com a presença nos cultos, contribuir com a presença na escola dominical, contribuir com a presença no culto de ensino, contribuir com a presença nos cultos de orações, contribuir com o reino de Deus, orando às madrugadas, jejuando, pregando a palavra, o evangelho da verdade, aconselhando, instruindo as pessoas, dando direcionamento dentro da palavra de Deus. O crente, ele deve ser alguém que contribui para com o reino de Deus. Então Pedro continua dizendo que juntamente dessa piedade deve haver fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é o amor entre irmãos. O povo de Deus também deve ser conhecido por amarem entre si, por terem comunhão, por terem afeição uns aos outros. Também há uma dificuldade nos dias atuais e o Espírito Santo de Deus em muitas igrejas já não está trabalhando. Embora nós falamos que Deus está ali naquele meio, em muitas igrejas Deus já não está, embora Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Eu estou dizendo que Deus não está no sentido de Deus não está se agradando e a bênção de Deus não está em determinadas igrejas, já nos dias atuais, por causa da falta de fraternidade, da falta de amor entre irmãos. Jesus diz algo muito importante. Jesus não diz que nós seremos conhecidos por ser seus discípulos, por pregarem, por curarem enfermos ou por fazerem sinais e prodígios. Não, Jesus diz que nisto os conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É isso que o Senhor Jesus ensina. E a palavra de Deus continua dizendo que junto dessa fraternidade deve haver o amor. E amor está intimamente ligado a sacrifício. Muitas das vezes, para amarmos uma pessoa, devemos sacrificar o nosso orgulho, a nossa soberba, sermos humildes para amar, estarmos prontos a sacrificar se preciso for, por amor a Cristo. Sacrificar a nossa própria natureza, por amor a Deus, por amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. O que falta nesses dias atuais é o amor. De fato, são tempos difíceis. As pessoas têm se tornado vagarosas no trato, têm se tornado sem afeição natural uns aos outros, têm se tornado frias, sem amor aos semelhantes, sem consideração. Mas nós devemos continuar na contramão do mundo, sendo conhecidos por serem pessoas que amam uns aos outros, que amam-se mutuamente. Porque estas coisas existindo em vós, tem que haver em nós, dentro de nós primeiramente. E em vós aumentando essas coisas, essas virtudes que Pedro cita, elas devem estar em nós e elas devem aumentar. Nós não podemos parar no tempo. Não podemos procrastinar em relação a isso. Devemos buscar com diligência ter esses atributos que foram citados aqui. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ou seja, se nós buscarmos isso aqui, nós não seremos inativos. Não seremos só mais um. Seremos filhos de Deus que agradam a Deus e que estão cumprindo
os decretos que Deus estabeleceu para com o seu povo. E seremos frutuosos e não infrutuosos. Uma coisa que não muito é falada nas igrejas, nas congregações. O crente ele deve produzir fruto digno de arrependimento. Não existe essa questão de crente que não tem fruto. O crente precisa produzir fruto. Lembra daquela figueira que o Senhor Jesus amaldiçoou? Porque ele vai procurar frutos e ela só tinha folhas, não tinha frutos. Então o Senhor Jesus amaldiçoa e ela seca até a raiz. Os discípulos se admiram quando eles retornam lá. Ela já estava seca, mas por quê? Não tinha fruto. Foi o Senhor Jesus ensinando aos discípulos o que a palavra de Deus continua ensinando aqui, que nós devemos produzir frutos, devemos mostrar a evidência da nossa conversão, do nosso arrependimento, para que tenhamos o conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Esse foi o ensinamento que o Espírito Santo de Deus me trouxe, nos trouxe, graças a Deus. Deus abençoe a todos.